What? Ava plays rare candy! Torikasta okore! Overdress! Olá amigos do YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson. No vídeo de hoje um conteúdo de Digimon Card Game, pois eu vou estar trazendo o upgrade do deck de Digimon Beat Break, ou também como é chamado o deck de Glowing Down, que é aquele deck, né, que tá um dos decks mais fortes aí do formato, junto com o deck da Beelstar e os decks de Time Stranger, que vieram aí pós BT25. Lembrando que eu fiz um episódio especial de um projetinho paralelo aqui do canal, que é o Cartas na Mesa, que é um videocast, podcast, que eu estou fazendo com os meus amigos sobre conteúdos de card game, e o primeiro episódio foi justamente falando do quanto a BT25 trouxe um power creep absurdo para o jogo. E bem, anteriormente eu trouxe o unboxing e deck profile usando apenas duas caixinhas do deck estrutural de Beat Break, mas claro, para deixar o deck na sua potência máxima, você precisa usar as cartas que vieram lá na BT25. Finalmente eu estou em posse dessas cartas, né, o conjunto completo das cartas que precisava para deixar o deck de Beat Breaker no seu auge, digamos assim. E bem, vou mostrar para vocês agora. Vamos aqui para a mesa, vou mostrar card por card e vamos ver aí como é que fica o deck pós upgrade, né, usando as cartas da coleção BT25. Então, sem muita enrolação, bora conferir esse deck. Bem, vou até tirar ele aqui da minha deck box para vocês verem que o deck está bem recém-montado. Eu já tenho jogado bastante com o deck de Beat Breaker, mesmo sem estar com o set completo das coisas da BT25, porque mesmo com dois estruturais ele ainda é um deck muito forte. E bem, vamos lá. Começando aqui com alguns cards, 4 cópias do Kekomon, que vem no estrutural. Muitas das cartas que estão aqui vão ser ainda do estrutural, porque ele é bem consistente, então não tem muita coisa em si da BT25 para adicionar, mas o pouco que tem faz muita diferença. Então, se você quiser saber o que as cartas do estrutural fazem mais a fundo, vão ver o vídeo de unboxing, essas coisas, que lá eu falo um pouco mais detalhado sobre elas. Aqui, se for carta do estrutural, eu meio que vou só mencionar e não me aprofundar muito. Disclaimer feito, o ovo do baralho ainda é o ovo do estrutural, que é o Kekomon, ajuda a desenvolver com custo reduzido, muito bom. Temos aqui a primeira carta da BT25, que é 4 cópias do Gekomon da BT25, que é o nosso principal buscador aí do baralho. Ele adiciona uma carta qualquer Glowing Down e uma carta verde Glowing Down para sua mão. Tem a contraparte dele, que é o Lilomon, que se você quiser também rodar ele, pode rodar, meio que tanto faz qual dos dois você quer rodar. Mas como o meu deck está um pouco mais puxado pro lado verde, eu acho, do que pelo lado amarelo do deck, eu prefiro usar o Gekomon. Aí, ainda do estrutural, usamos 2 cópias do Gekomon, que também é um buscador. A diferença é que, em vez de ele buscar 2 cartas, ele busca uma carta para sua mão e coloca uma outra embaixo de um tamer seu, que é uma mecânica importante do baralho. Também lá do estrutural temos aqui 4 cópias do Leomon, que ele é o que reduz o custo. Se você for de olho para um level 4, ele reduz em 1, o que é muito bom. E para fechar os level 3, temos aqui uma Pristimon e um Kiropimon, também lá do estrutural, recursão e draw de cards, além de alimentar os seus tamers colocando mais cartas embaixo deles. É muito bom, eu gosto muito de manter esses dois. Eu ainda considero talvez rodar 2 Kiropimon, porque recursão nesse baralho é relativamente importante, mas a gente está rodando ainda E-Pulse, que é uma carta muito boa e é obrigatória nesse baralho, e ela meio que já cumpre isso, de certa forma. Então você pode reciclar inclusive este Kiropimon aqui. Esses são os nossos level 3, vou deixar eles aqui juntinho no canto.
mas só para dar espaço para mostrar o resto. Chegamos no nível 4. Temos aqui 3 cópias do Armalizamon, do estrutural. Ele ajuda você a descer tamers, né? Ele tanto on-play quanto end-devolve, ele desce um tamer da sua mão se você controla 2 ou menos. Então ele já te ajuda aí, se você controla 1 ou menos, na verdade, né? Então ele já te ajuda aí na consistência do baralho. E temos o Armalizamon, que vem na BT25. Ele ajuda você a pagar menos pelas suas dual cards. Lembrando que dual cards são a coisa principal deste baralho e, né, da coleção BT25, que é onde estreou esse novo tipo de card em Digimon Card Game. Quando você vai usar uma Option Glowing Down, você pode tirar uma carta debaixo do seu tamer para fazer com que aquela carta custe 3 a menos. Então vai ter cartas que você vai usar até de graça por causa dele. Quando ele é um play ou end devolve, ele escolhe um Digimon do oponente e vira ele. Isso vai ser mais relevante quando vocês verem o tamer que vem na BT25, mas no geral é isso. Temos aqui também 3 cópias do Cougarmon, em que ele vem no estrutural também, e ele é uma draw. Essencialmente ele é uma draw, você pega a carta do topo da sua segurança e adiciona a sua mão, e aí você faz o recovery. Então é isso, só de desenvolver ele você compra 2 cartas, e não contente ele ainda tem a possibilidade de reduzir o seu custo de evolução, trazendo a economia de memória, que é o que faz esse deck ser tão forte. E para fechar, uma cópia do Cougarmon que vem na BT25, que faz praticamente a mesma coisa que esse Cougarmon, só que em vez de reduzir em 2 o custo de evolução, ele reduz completamente, mas em compensação ele tira 2 cartas debaixo do seu tema. Então ele custou um pouco mais para funcionar, porém ele dá um desconto maior também. Então eu acho que vale a pena pelo menos uma copiazinha dele você rodar no baralho. Se você quiser, você pode rodar 2-2, né? Vai a questão de gosto também, mas eu acho que nesse ratio aqui que eu já estou rodando já é mais do que o suficiente. Ah, e o outro efeito dele é que quando ele entra, ele dá menos 3.000 de DP para um Digimon do oponente. Se você rodar o deck de Glowing Down visando a parte amarela do deck como a principal, provavelmente você vai maximizar o uso desses Cougarmons aqui, mas como não é a direção que eu tô tomando com esse baralho, esse rate aqui tá ótimo. E esses aqui são todos os level 4 que eu rodo no deck. Indo para os level 5, e provavelmente a melhor carta que existe nesse baralho, que é o Monarch Lizamon Dual Card, que vem na BT25, e acho que inclusive deve ser atualmente a carta mais cara do deck de Glowing Down no momento. Vai de gosto quantas cópias dele você quer rodar no seu deck. Como ele é uma carta cara, e eu decidi me focar em usar 2 cópias dele, mas eu já vi gente que usa 1 cópia dele, já vi gente que usa 4 cópias dele, e sinceramente 2 cópias dele para mim é mais do que o suficiente para você garantir as jogadas que você precisa nesse baralho. Ele é o seu finisher, ele é o seu push, ele é o seu controle de jogo, ele faz tudo. Como uma option, você vai ativar o efeito dele, ele custa 4 de memória para ser ativado, e você pode dar 5.000 de DP para um Digimon seu, rush, e ele ataca. Então você vai forçar um Digimon seu aí a estar atacando nesse turno. E você pode performar o Art Digivolve se tiver um level 4 na mesa. Quando ele Digivolve, você pode tirar uma carta debaixo do seu tamer para dar D-Digivolve 1 num Digimon do oponente. Além disso, você também pode fazer com que o Monarch Lizamon lute com uma carta do oponente, que é meio que um novo termo aí que tem no jogo, né? Luta, que é um efeito bem parecido em Magic the Gathering. Você pode fazer o seu Digimon lutar com o Digimon do oponente, mas não necessariamente isso é um ataque, né? No caso, você ainda vai estar fazendo todos esses efeitos que eu estou falando durante o ataque, se você usou o efeito de option do Monarch Lizamon. Então você meio que pode estar atacando a segurança do oponente com o Monarch Lizamon, ao mesmo tempo que você está dando alvo e lutando com o Digimon nele da mesa. É bem forte, bem controlador, né? Você está retirando recursos do oponente ao mesmo tempo que está atacando a segurança. Mas, geralmente, o principal uso dele é você tá aqui com o Digimon na mesa, você já zerou a segurança do seu oponente, que é a Digimon Beat Break Experience, né? E você tá ok, só falta fechar o jogo agora. Pago aqui o custo da Option, bato pra game. Geralmente é isso que você vai fazer
com o Monarch Lizamon e tá ótimo desse jeito. Aí temos aqui agora o Monarch Lizamon que vem no estrutural. Ele a gente só vai rodar 2 cópiazinhas mesmo, porque como efeito ele é meio que o piorzinho, porque ele só se dá DP, mas ele faz a mesma coisa que o Murasamemon, também do estrutural. Então a gente vai ter aqui, né, repetições de efeitos para a consistência do baralho, que é quando digivolve, você pode jogar uma carta da sua mão com custo reduzido em 3, então isso permite você fazer um leque maior de jogadas. Tá aí você jogando, né, 2, 3 cartas pelo preço de uma. E também estamos usando aqui um Murasamemon que vem na BT25. Ele te dá a opção de usar ou não as cartas debaixo do seu tema. Ele vai fazer o mesmo efeito que esse Murasamemon aqui, e também, né, o Monarch Lisa, só que ele diz que você pode ou adicionar o topo da segurança para sua mão, ou usar a carta debaixo do seu tema. Então, se você por acaso está no momento que você quer fazer a seu push, né, você quer agressivar o oponente, mas está numa situação em que você não tem carta embaixo do seu tema, que pode acontecer, ele é a carta que meio que vai te desbricar nesse tipo de situação. Ele é muito bom, recomendo usar. Também é a mesma coisa, se você quiser usar o Ratio 2-2, eu recomendo, mas pessoalmente eu prefiro esse Murasamemon a esse Murasamemon, mas eu ainda sinto falta dele no baralho, né? Então é isso, esses são os nossos level 5 do baralho, ótima lineup. E temos aqui o boss do baralho de verdade, que é o Atratusmon. O Atratusmon vem aí com efeito de remoção, fica inafetado e tudo mais, como vocês já devem ter visto no vídeo de estrutural. Ele é a melhor carta do baralho, sem dúvidas. E da BT25 nós temos aqui o Habakirimon, Thousand Years of Habakiri, né? Jogadores de Yu-Gi-Oh! Tendo memórias de Segunda Guerra, só ouvir esse nome, mas enfim. Esse Habakirimon ele serve aí como um board wipe, como option. Ele dá menos 8.000 de DP para um Digimon do oponente, e por trashar o topo da sua segurança, você ainda dá menos 5.000 de DP para todos os Digimons do oponente até o final do turno, que é muito bom para tirar blockers da mesa, tirar bichinho pequeno e essas coisas, além de que potencialmente você está matando um boss aí do oponente só com esse efeito. Quando ele digivolve, você pode estar trashando aí o topo da sua segurança para desvirar ele. E é isso. Além disso, ele também tem um efeito de proteção, que se um Digimon do arquétipo for ser removido da mesa, você pode trashar o topo da sua segurança e ele não sai da mesa. Então você complementa o que falta, né, no Atratus, que é ele pode ser imune a efeitos de Digimon, mas ele não é imune a options e essas coisas. Então um complementa o outro. E para fechar, temos aqui o Habakirimon, que vem no estrutural, porque apesar deles dois terem em comum o efeito de proteção, esse aqui é um tipo de remoção que eu valorizo muito, que é a remoção do... pega um Digimon do oponente e coloca na segurança. É melhor lidar com o Digimon do oponente na segurança do que na mesa muitas vezes. Então quando o Digimon do oponente está com muita proteção, como por exemplo, não pode tomar Dedigi, não pode voltar para o deck, não pode voltar para a mão, não pode ser destruído por algum motivo, ele é a carta que resolve esse tipo de situação. Então eu gosto de usar uma cópia dele, mas se vocês quiserem usar só esse ratio aqui, né, 4 do Atratus ou 2 do Habakirimon, vai fundo. Mais uma vez, o meu deck está mais puxado para o lado verde do baralho do que para o lado amarelo. Se você quiser fazer o contrário, é bem-vindo, mas particularmente eu acho melhor investir no Atratusmon, porque ele é um baita boss monster. Vamos para os nossos tamers. Temos aqui 4 cópias do Tomoro e Kyo, vindo lá do estrutural, e também uma cópia da Reina e do Makoto, né? Eles vão ser ainda o nosso principal tamer, que vai manter a gente no jogo, todo turno colocando uma carta embaixo deles e te fazendo ganhar memória. Só que agora, diferente da época só com cartas de estrutural, nós temos um tamer que é um setter, quem diria? Temos aí o Tomoro Tema, que no início do seu turno, se você tiver 12 menos de memória, você vai a 3, e toda vez que um Digimon é virado, você pode suspender esse tamer para que ele ganhe 2 cartas do topo do seu deck embaixo dele, face down. Além disso, toda vez que você for usar uma option, você pode trashar
uma carta embaixo de um Tamer para reduzir o custo daquela option em 1. Então ele, somado com esse Armaliza-Mão aqui, pode reduzir aí o custo das suas options em até 4. E isso é muito, muito bom. Isso é muito, muito forte, né? Então é um combinho bem legal. E é aquilo, consistência, né? Agora você pode ter pelo menos a certeza que no seu turno você já vai começar com pelo menos 3 de memória. Somado a esses dois aqui, você vai ganhar muita memória aí no seu turno. E vocês já viram aí os cards, tem ainda muito desconto de memória para você fazer suas jogadas. Nas options, obviamente, 4 cópias da magnífica Epulse. Dá draw, te dá memória, joga uma carta da mão ou do trash de custo 3, de custo 4 ou menor. Então vai te acelerar muito o jogo, vai adiantar suas plays, vai te reciclar recursos. Isso aqui é a alma e o coração do baralho, sem dúvida. Assim como na série, né? O Epulse é a fonte de energia principal para os Digimons e para os treinadores de Digimon Beat Breaker, né, como anime. E agora temos aqui, para fechar as options, 2 cópias de Glowing Dawn, que é a Memory Boost do arquétipo. Você ativa ela, olha 3 cartas do topo do deck, adiciona uma carta do arquétipo para a mão, e no delay você pode trachar ela para ganhar 2 de memória. Um pequeno flex aí, porque eu ganhei 2 torneios de Digimon com o meu deck de Beat Break, então eu consegui uma cópia da Glowing Dawn Winner. Fica aí o shoutout para o Kaká lá no baú da Quimera, que foi lá onde eu topei esse torneio. Estou muito feliz. E essa carta realmente ajuda muito na consistência do baralho. Agora você tem uma Spell. Você tem uma Option buscadora no baralho que vai te ajudar aí a achar as peças que você precisa para finalizar o mais rápido possível os jogos com esse deck, que é já naturalmente absurdamente rápido, né? O deck de Beat Break, ele tem essa característica de turno 2, turno 3, você já pode aí estar encerrando os jogos, porque ele tem capacidade de ser rápido dessa maneira. E se você está sendo um novo no jogo, se você está chegando agora para jogar Digimon Card Game, com certeza é o deck que eu mais recomendo para você estar jogando, porque essencialmente as únicas cartas que você de fato precisa, sem ser as que estão no estrutural, são essas aqui, que eu estou destacando aqui na frente, tá? Essencialmente é isso aqui que você precisa, que não está no estrutural. Se você tiver 2 Habakiri, 2 Monarch Lisa Dual Card, 2 do Tomoro Tema Setter e 2 Glowing Dawn, você já está mais do que capaz de jogar qualquer torneio de Digimon Card Game bem e ter chances reais até de ganhar, de topar e tudo mais. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Deck Profile de Digimon Beat Break. O deck é absurdo de forte, é ainda um dos decks mais fortes que a gente tem aí no Digimon Card Game no momento, e ele é relativamente barato. Essas 2 cartinhas aqui são meio que as 2 mais caras que você vai ter que arrumar. O Monarch Lisa deu uma boa valorizada, mas se você pegar pelo menos 2 cópias dele, você já está mais do que suprido. O Habakiri, ele é um pouco mais acessível, então se você quiser pegar até mais cópias dele, eu recomendo. Então é isso. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Eu estou muito satisfeito com o meu deck de Digimon Beat Break. É muito divertido de estar jogando com ele. É um deck que você faz muitas coisas, muitas ações e joga rápido, né? O que é vantajoso para você estar aí adquirindo vantagem logo no jogo. E realmente é um deck que, se você prolongar demais a partida, pode virar contra você, porque como você gasta muito tempo pegando carta do topo do deck, colocando embaixo do Tamer, você faz isso várias vezes, um deck out não é impossível. Eu já perdi partidas em que eu tomei deck out para mim mesmo, porque a bola de neve de recursos ficou mais do que eu conseguia lidar. Então pode acontecer, mas é aquilo, com um tempinho de treino, com um pouquinho de dedicação, se acostumando ao jeito que o deck joga, vocês podem performar bem em torneios, ou se você só quiser jogar a nível casual, 2 estruturais e 1 ou 2 cartas dessas aqui que eu citei da BT25 já é o suficiente para você estar a par aí com seus amigos para jogar bem.
ok? Então é isso, mais uma vez, obrigado por assistirem o vídeo. Se gostaram do conteúdo, deixa um like. Se você não for inscrito, se inscreva. Deixa um comentário aí, né, se vocês têm alguma sugestão, se vocês têm alguma ideia, se vocês têm alguma crítica. Eu estou sempre lendo os comentários e, na medida do possível, também respondendo. E é isso. Valeu, até o próximo vídeo. Bye!